Eita, aleluia. Abre comigo em Gálatas, capítulo 5. E a gente já está chegando no finalzinho dessa jornada sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, vamos lembrar aqui o nosso texto áureo. Nosso texto-chave, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 22, pula para o 22, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, para a gente entender, o fruto do Espírito não é nada mais, nada menos do que a vida de Deus se manifestando através de nós. A vida de Deus invadindo as nossas situações, as nossas circunstâncias. A vida de Deus invadindo o nosso lar. E quem é que libera essa vida? Quem é que libera essa vida? Eu e você. Essa vida já está dentro de você. O poder de Deus já foi depositado dentro de você. E nós falamos então, nas últimas vezes, que o fruto do Espírito é a manifestação da vida santa, de um Deus santo, que flui no nosso espírito. A vida de Deus, o fruto do Espírito, é a manifestação da vida santa, de um Deus santo, que flui no nosso espírito. E nós estávamos conversando sobre o processo de santificação, e nós falamos que uma vida frutífera depende de sermos constantemente limpos pela palavra. Quantos aí se lembram que nós falamos um pouquinho sobre a bacia de bronze? E o sacerdote, ele era consagrado de uma vez por todas, né, no altar, e ele se limpava todos os dias na bacia de bronze. Ou seja, o processo de santificação, para que nós possamos frutificar para a glória de Deus, nós precisamos nos lavar com a palavra constantemente. Constantemente. E uma última coisa que nós falamos é que santificação é a evidência prática da justiça. Santificação é a evidência prática da justiça. Ou seja, é como os homens veem quem nós somos. Se nós somos justiça de Deus, se nós somos pessoas justas diante de Deus, se nós podemos andar de maneira ereta, de maneira, como é que eu posso dizer? De cabeça em pé, olhando para a face de Deus, na justiça dele, como é que a gente mostra isso para as pessoas? Através do processo de santificação, através das nossas atitudes. Nós vimos isso na semana passada. Tudo tem a ver com a nossa nova atitude. O fruto do Espírito são novas atitudes, não de formas exteriores, mas ela começa dentro de nós. Nós vamos ver isso hoje. Eu quero ver com você hoje conceitos errados sobre o processo de santificação. O que santificação não é? Então, se você pode dar um subtítulo aí a essa mensagem de hoje, o que santificação não é? E número 1, santificação não é um processo automático de mudança instantânea. Não dá para passar no McDonald's e comprar um McLanche Alegre, um McLanche Amor e um McLanche Paz, botar para dentro e ser automaticamente transformado. Não dá. Não é algo instantâneo, é um processo. Você entende que caráter, quando ele é formado em nós, ele não é formado de maneira automática?
A pessoa aceita Jesus, ela entrega a sua vida para Cristo, e ela começa numa jornada onde Cristo vai expondo para ela uma nova natureza, e ao longo do tempo ela vai sendo transformada. Eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados, o quê? De glória em glória. É um processo. Você está nesse processo? Diga, eu estou nesse processo. Nós estamos num processo, gente, de nós aprendermos como um filho de Deus se comporta. Você está no processo. Não desista da jornada. Não abra mão dessa jornada, gente. Você está no processo, eu estou no processo. A nova natureza, gente, é o ambiente, o fundamento para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. O que é necessário? Nós falamos que é necessário receber a vida de Cristo, é necessário permanecer na verdade e é necessário se submeter ao senhorio de Cristo. Receber a nova vida, permanecer na verdade ou se submeter ao senhorio de Cristo. Abra comigo Salmo 1, por favor. E eu quero mostrar nesse Salmo que esse processo faz parte de uma jornada. E aqui o Salmo 1, ele faz essa comparação também com a árvore. Do crente ser comparado a uma árvore. Olha só, verso 1, e eu leio da King James atualizada, que diz: abençoado com felicidade, bendito, é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, verso 2, sua plena satisfação está na lei do Senhor, aleluia, e na sua lei medita dia e noite. Olha só o lavar da palavra, dia e noite, dia e noite. A palavra de Deus nos limpa dia e noite. O salmista diz aqui: a sua plena satisfação está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Olha só, verso 3 diz: e ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, que dá fruto. O que diz aí na sua versão? Que dá fruto no tempo certo. A King James diz aqui: no tempo apropriado. Ou seja, tem um tempo para nós frutificarmos. E Deus está trabalhando em nós para que a gente frutifique no tempo certo, para que amor saia no tempo certo, para que alegria saia no tempo certo, para que paciência possa brotar da sua vida, para que mansidão possa ser vista através de você, para que fidelidade, bondade, benignidade, domínio próprio seja um aroma suave de Cristo fluindo através de você, para que outras pessoas conheçam Deus através de você. Aleluia. Olha só o que diz Jeremias com relação a isso. Eu botei aqui na tela para que você acompanhe comigo. Jeremias capítulo 17, do verso 5 ao verso 8, diz assim: assim diz Yahweh, o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Gente, isso aqui para mim eu achei terrível, porque existem pessoas que você vai tentar fazer o bem para ela, ela nem consegue reconhecer que você está tentando fazer o bem para ela. São pessoas que se afastaram do Senhor, diz a palavra. Essas pessoas tentam fazer tanto com o seu braço, que só funciona aquilo que eu fizer. Só funciona aquilo que eu coloco a mão. E quando você vai tentar ajudar uma pessoa dessa, ela não quer, porque ela confia no seu próprio braço, na sua própria força. E a Bíblia chama esse procedimento de um procedimento maldito, um procedimento que está afastado da bênção de Deus. Mas Deus nos chama para sermos abençoados. Eu e você somos abençoados com o poder de Deus. Eu e você somos abençoados com a presença de Deus, para que quando o bem chegue para perto da gente, a gente abrace o bem, se afaste do mal.
Você vai lembrar dessa figura. Você abraça o bem e afasta do mal. Isso é só para meio Karate Kid, para te ajudar, que você deve abraçar o bem e se afastar do mal. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Olha só o que a Bíblia, a mensagem, traz desses dois versos. Maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos. Sabe aquele QI que você precisa para entrar no serviço público, e aí você precisa daquele QI para entrar naquele consultório médico? Olha só o que a Bíblia diz. Maldito é o homem forte, que depende dos simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado com desprezo. Quantas vezes, e eu me incluo nessa, quantas vezes a gente escolhe mais uma pessoa de influência do que a gente falar com um Deus que pode todas as coisas primeiro? Nós estamos nessa série descobrindo que para que a gente possa frutificar, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar ligados. A gente não despreza os homens, mas o nosso primeiro recurso tem que ser Deus. Aleluia. Nosso primeiro recurso tem que ser Deus. E Deus vai apontar as pessoas. Deus vai te dar favor diante dos homens. Mas primeiro nós precisamos achar favor diante dEle. E como é que nós fazemos isso? Quando nós andamos pela fé. Porque fé agrada a Deus. Quando nós dizemos, Senhor, Tu podes todas as coisas, eu estou precisando dessa ajuda, eu estou precisando disso, Tu sabes, Senhor, o que eu estou passando. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Tu és soberano, Tu vais me mandar. Às vezes a gente não precisa nem falar isso. Senhor, me manda o pastor Marquinhos. Calma, cara, ele vai mandar quem Ele quiser mandar. Ele vai mandar a pessoa apropriada para te ajudar. A ajuda vai vir. Diz aí para o teu irmão, a ajuda vai vir. Confia em Deus primeiro, aleluia. Olha, e põe o eterno de lado com desprezo. Ele é como um arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Gente, que vida é essa? Que vida miserenta é essa? Sem raiz, sem propósito, numa terra em que nada cresce. Mas olha a continuação desse verso em Jeremias. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahweh, o Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. A crise, o problema, não pode parar essa árvore de dar fruto. Nós escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19. Escolhe, pois, a vida. Continua ligado na videira. Você foi criado para produzir frutos. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Você foi chamado para multiplicar, para frutificar, para dominar. Está dentro do teu DNA. Acompanhe aí comigo de novo em Salmo capítulo 1. Verso 4 agora. Agora ele faz a outra comparação, o lado ruim. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário. São como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu gostei dessa versão aqui que ela diz assim, olha só. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Conhecer o Senhor é o caminho dos justos. João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Se você tem vida eterna fluindo dentro de você, isso quer dizer que essa vida eterna te puxa para você conhecer mais a Deus. Eu não quero só
entendimento de cabeça, eu quero algo que mude e transforme a minha vida, porque eu estou no processo de santificação. Deus está trabalhando em mim, eu preciso da vida de Deus agindo dentro de mim, para que eu possa ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu preciso me abrir, gente. Santidade não é apenas um processo automático de mudança instantânea. É um processo que leva tempo, até que outros possam desfrutar do fruto da sua vida. Não desista. Não desista. Deus está trabalhando em você. Não desista. João capítulo 15 diz que o Pai é o agricultor. E Ele cuida da gente. Ele sabe cuidar da gente. É um processo que leva tempo, até que outros possam desfrutar do seu fruto, do caráter da sua vida. O seu caráter é um testemunho da vida de Deus, que atrai outros para mais perto dele. O fruto é para outros e é para a glória de Deus. Anota isso aí, por favor. O fruto é para outros e para a glória de Deus. É interessante, por que muita gente não gosta do fruto do Espírito? Porque você deixa o Espírito Santo tratar com você para o benefício do outro. E a nossa carne não gosta quando eu me anulo por causa dos outros. Pastor, eu gosto dos dons, aleluia. Semana que vem você não pode faltar, eu vou falar sobre o equilíbrio entre os dons e o fruto. Porque a gente gosta muito dos dons, porque os dons botam a gente em evidência, mas o fruto coloca Deus em evidência, sendo atraído para as outras pessoas. Senhor, eu quero que eles te experimentem, eu quero que eles te experimentem, eu quero que eles te experimentem. E o fruto é para as outras pessoas. E quem recebe a glória? Você? Quem recebe a glória é Deus. Não é maravilhoso a gente poder dizer como Jesus: Senhor, Tu já me glorificastes, eu já te glorifiquei, perdão, João 17, eu já te glorifiquei, eu estou aqui nessa terra, tudo que eu fiz aqui foi para a Tua honra e para a Tua glória. E quando isso acontece, o Pai nos glorifica. Isso é maravilhoso. Veja, Cristo em você é para o benefício de outras pessoas. Saúde em você é para o benefício de outras pessoas, para que você possa pregar o Evangelho. Prosperidade em sua vida, pasmem, é para o benefício de outras pessoas. Produzir frutos, então, é a prática de um abençoador. Estou dando uma outra disposição para você. Nós estamos falando que produzir frutos é para abençoar outras pessoas. Isso não acontece de um dia para o outro. Quantos ainda estão aprendendo a mortificar a sua carne? Por favor, levante a sua mão comigo. Aleluia. Todos nós ainda estamos no processo. E toda vez que a gente mortifica a carne e o Espírito pula de dentro de nós, outras pessoas são abençoadas. Aleluia. Esses são os frutos do Espírito, gente. É o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é o resultado da comunhão do Espírito Santo com o Espírito humano, que produz em mim o caráter de Cristo. Então eu coloquei essa frase aqui para você: comunhão sempre implica em transformação. É interessante quando você casa com uma pessoa, que depois de um tempo, você acaba se parecendo com aquela pessoa. Se minha esposa estivesse aqui, eu iria dizer que ela ronca igual a minha, igualzinho, a gente faz até dueto, aleluia. Lírico, aleluia. Ela nega, de pé junto. Eu me lembro uma vez na África do Sul, quando eu morava lá, morava com um amigo meu, eu também negava de pé junto, até o momento que o salafrário me gravou. Ele dizia que jogava meia na parede, gente. Quando jogava meia na parede, era perto da minha cama, que eu levava um susto e parava, aí depois voltava de novo. Eu não entendia por que ele dormia com um montão de meia. Sabe aquela meinha redondinha que você faz? Ele dormia... Brincadeira. Comunhão
sempre implica em transformação. O nosso foco, preste atenção, gente, o nosso foco não é a nossa transformação. Eu não foco na minha transformação. O que eu quero é Deus vivendo em mim, através de mim. Isso vai trazer transformação. É no descanso, gente. Não é no quanto eu me esforço para ser uma pessoa diferente. É no quanto eu deixo o Espírito Santo fazer a obra em mim. O Espírito Santo vem e me convence do pecado. Ele vem e diz, Rafael, você está fazendo a coisa errada, você está errando a marca. A marca é andar no fruto do Espírito, você não andando no fruto do Espírito. Como eu conheço o Espírito Santo e a gente tem uma comunhão legal, ele sempre chega e não traz condenação para a minha vida, mas ele me alerta, você está andando no caminho errado, vem para cá, vem para junto de mim que eu vou te ensinar. Sabe o que você tem que fazer agora? Arrependimento. E arrependimento, muitas vezes no nosso relacionamento com as pessoas, deve resultar em perdão e pedir perdão. Então você vai no arrependimento, Senhor, eu estou contigo. E aí, o que acontece? Cristo se manifesta na situação. E quando Cristo se manifesta, se segura, porque o reino de Deus, com todo o seu poder, vai se manifestar. Quando Cristo, Colossenses capítulo 3, verso 3, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, a glória de Deus vai se manifestar. Quando você abre o seu coração para que amor flua, paz, alegria, paciência, benignidade, a glória de Deus está se manifestando. Você talvez não veja a fumaça, mas você vai ver o resultado. E o resultado é sempre vida e paz. O resultado é sempre vida e paz. Então, comunhão sempre implica em transformação. Número 2, o que santificação não é? Santificação não é meramente mudança de aparência. E abra aí comigo, por favor, em 2 Timóteo. Santificação não é meramente mudança de aparência. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Número 1, santificação não é um processo automático de mudança instantânea. Número 2, santificação não é meramente mudança de aparência. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, flamenguistas. Desculpa, eu tenho que falar. Arrogantes, opa, calma, pastor. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu disse para você que comunhão sempre implica em transformação. Com quem você tem comungado? Com quem você tem tido comunhão? Porque comunhão sempre implica em transformação. Se você tiver mais comunhão com o mundo, se a gente tiver mais comunhão com o mundo, nós vamos nos parecer mais com o mundo. Mas se nós tivermos comunhão com Deus, nós vamos cada vez mais nos parecer com Deus. Quantos aí querem parecer mais com Deus? Então não adianta, gente, tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. É o Salmo 133, que diz bem-aventurados. Deixa eu ver aqui para você rapidinho. Aleluia. Como é feliz e agradável observar que os irmãos vivam em comunhão. E a palavra aqui, essa palavra comunhão, ela tem um sentido de que há um casamento, há uma aliança. Bem-aventurado quando os irmãos vivem em aliança, vivem num propósito, vivem num casamento. Nós estamos falando que nós somos a noiva, ele é o noivo, e nós temos comunhão desse tipo com Deus. Não estamos brincando, não estamos ficando com Deus. É um relacionamento sério. Muda o teu status lá no Facebook, é um relacionamento sério.
Hein? Nós não estamos ficando, a gente não vem para cá por um oba-oba. Nós estamos crescendo para conhecer e nos apaixonarmos cada vez mais por Deus. Não é interessante quando a gente pega o altar de incenso do tabernáculo de Moisés, a brasa que aquecia o altar de incenso, ela vinha do altar de sacrifício. O que deve atear fogo no nosso coração é a obra redentora de Jesus. O que deve incendiar a sua vida de oração é aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Eu estou falando de uma pessoa viva, gente. Eu estou falando de um Deus que te ama. Eu estou falando de uma pessoa real, uma pessoa presente, uma pessoa próxima, que quer ter relacionamento com você. Comunhão sempre implica em transformação. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí no verso 5 ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E aqui em James bota assim, o real poder, foge também desses. Olha só como é que a Bíblia Viva coloca esse verso, verso 5. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. Santificação não é meramente mudança de aparência. Olha só, esse mesmo verso, na Corrigida e Fiel. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A palavra piedade, que eu já falei para você, é a palavra eusebeia. E eusebeia tem o sentido de santidade. Tem o sentido da maneira verdadeira como nós adoramos a Deus. A palavra piedade pode ser traduzida como santidade. Piedade pode ser traduzido como santidade ou caráter divino. No Novo Testamento, se você pegar essa palavra piedade, você pode colocar uma seta e botar assim, o caráter de Deus. Tendo aparência de caráter de Deus, sabe falar o evangeliquez, mas nega a eficácia do poder dessa vida. Nós não estamos falando de um esforço próprio, nós estamos falando do poder de Deus que opera dentro de nós. Essa palavra negar, no grego, ela tem o sentido de não aceitar algo que te é oferecido. Não é pelo teu esforço, é algo que Deus te oferece. A santidade é algo que Deus te oferece. Esse processo é algo que Deus te ajuda a passar. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o quê? O poder. E a palavra poder aqui é dunamis. O poder extraordinário de Deus. O poder que nos influencia. Olha só, se a gente vai juntando tudo, tendo aparência de caráter de Deus, tendo a aparência de santidade, mas ele não recebe o poder de Deus. Não recebe a influência de Deus. Santificação, gente, ela parte do princípio de que nós estamos sendo influenciados por Deus. Deus está te influenciando. Olha só o que diz 1 Pedro 1,3. Não, outra aqui. Não botei. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas, você está conseguindo ver o paralelo? Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. 2 Timóteo 3,5 diz, tendo forma de piedade, negando o poder, não recebendo o poder. A nossa vida, ela não é meramente uma vida de aparência, ela é uma vida vivida no poder do Espírito Santo. E aí que entra 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, não é apenas dizer que a gente é gente, que a gente é crente, não é apenas dizer que nós somos abençoados, não é apenas dizer que nós temos fé, é nós vivermos no poder da palavra.
é nós vivermos no poder do Espírito Santo. E quantos aí podem agradecer a Deus que esse poder já está em nós, visto que pelo seu divino poder já nos foi doado todas as coisas que conduzem, tudo que Deus vai te dar, vai te conduzir à vida e à piedade. Tudo que Deus vai te dar, vai te conduzir à vida e à piedade. Então quando ele está falando, escolhe a vida, entendam isso, ele está falando, escolha a mim. Porque eu vou te conduzir à vida. E eu vou te conduzir à piedade. A aparência, gente, muda. Porque o coração muda. Pegou isso? A aparência vai mudar. Porque o coração muda. O espírito alegre, coração alegre, aformoseia o rosto. Muda dentro, você vai mudar do lado de fora. Não tenta mudar do lado de fora, tentando com que você impacte o seu interior. O seu interior deve impactar o seu exterior. Veja bem, não resistimos e nem vencemos o inferno com a aparência de santidade, mas com a prática gerada por uma vida santa. Não resistimos e nem vencemos o inferno com a aparência de santidade. Você não vai pegar aquele seu terno ungido com aquela gravata que você usa todo culto e vai mostrar para o inferno, olha só a unção que está nessa gravata. Olha só o tamanho do vestido aqui, olha aqui, vai até lá embaixo e tem a cauda. Não é na aparência, gente. Também não cai no outro extremo que o negócio vem aqui em cima, né? Calma aí, né? Pastor, agora pode tudo, então é lá em cima? Calma aí, olha só a graça. Não resistimos e nem vencemos o inferno com a aparência de santidade, mas com a prática gerada por uma vida santa. E por último, número 1, o processo de santificação não é um processo automático de mudança instantânea. Número 2, não é meramente uma mudança de aparência. E número 3, o conhecimento racional não é suficiente para me mudar. Você apenas decorar os versículos não é suficiente. Abre comigo em Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Sérgio, está quente demais, cara. Bota esse negócio aqui no menos 15, por favor. Filipenses capítulo 3. Vocês me perdoem, gente, mas eu que estou aqui na frente da luz, aqui, ó. Filipenses capítulo 3. Só isso aqui dá ponta, isso aqui acho que já vai dar. Por favor. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 3, Paulo diz o seguinte, até o verso 8. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que a adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, aos quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Aleluia!
e ser encontrado nele, verso 9, não tendo por mim a justiça que procede de lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo. Para conhecer a Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia, nós queremos conhecer Cristo. O conhecimento intelectual, o mero conhecimento intelectual, não muda as nossas vidas. Talvez mudem as nossas atitudes no exterior, mas não muda o nosso interior. Mas a gente também não pode cair do outro lado e achar que a gente não precisa mais de conhecimento. Romanos capítulo 12, olha só, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. O mesmo apóstolo Paulo que para os Filipenses falou: eu peguei todo esse conhecimento e joguei fora porque eu quero conhecer a Cristo. Para os romanos ele está falando: esse conhecimento, ele impactou tanto a minha vida, que agora ele tem impactado a minha mente. Quando Cristo se apresenta para nós, isso vai impactar na nossa mente. Isso vai impactar os nossos pensamentos. Na realidade, isso vai impactar a maneira como nós pensamos. Porque mudar de pensamento é até mole. O negócio é mudar a maneira como nós pensamos. Eu posso pedir para você repetir aqui a noite inteira: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Se você não mudar a sua forma de pensar, quando a crise te aperta, o que vai sair de dentro de você? A sua forma de pensar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando: eu fui influenciado pela pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo me influenciou, e isso muda a minha maneira de pensar. E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 7, verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vai lá comigo rapidinho, João capítulo 5, eu amo esse verso. João capítulo 5, verso 39. E verso 40. E a gente tem que tomar o cuidado da gente não fazer as coisas de forma mecânica. Cantar de maneira mecânica, ler a Bíblia de maneira mecânica, até orar de maneira mecânica, até falar em línguas de maneira mecânica. A gente pode mecanizar tudo, gente, porque a carne fica confortável com aquilo que é mecânico. Ela consegue controlar. E olha só o que Jesus diz aqui para esses homens, verso 39, João capítulo 5, verso 39 diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Verso 40, todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. A vida a gente encontra numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Vá um pouquinho mais para frente, João capítulo 6, verso 63. Verso 63 diz: é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São Espírito e vida. A gente aprende aqui nessa igreja que a Bíblia é Deus falando comigo. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por quê? 2 Timóteo 3,16. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Quando nós estamos com o nosso coração aberto, ouvindo a voz do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, Ele sopra vida dentro de nós. E nós não mais servimos na caducidade da letra, mas nós servimos em novidade de espírito. Aleluia! Olha só, 1 Coríntios 8:1, o saber
ensoberbece, mas o amor edifica. 2 Coríntios 3, do verso 3 ao verso 6, na King James atualizada, eu botei aqui para você ler comigo. Vós mesmos tendes demonstrado que sois carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você acha que a gente sobe aqui para pregar? Os pastores estão aqui para poder corroborar comigo. Você acha que a gente não treme na base? Porque a gente passa pela Atos, a gente passa por curso de teologia, e muitas vezes a gente se acha muito capacitado para pregar. E a gente pega um verso desse e fala que a sua capacidade não vem de você mesmo. A sua capacidade vem de Deus. E a gente tem que se manter o tempo todo na plataforma da humildade para deixar Deus falar. E quando você estiver pregando para o seu familiar, a sua capacidade não vem de você mesmo. A sua capacidade vem de Deus. A Bíblia fala que alguns dos discípulos eram iletrados. Não eram pessoas como Paulo, teologicamente treinados. Eram pessoas que recebiam o seu treinamento direto de Jesus. Foram transformados pela pessoa de Jesus. Assim como Paulo, depois de um tempo que teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, até o seu nome foi mudado. Tamanha transformação de vida. Nós não servimos mais na caducidade da letra. O mero conhecimento intelectual não muda a minha vida. Nós precisamos da capacidade que vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, gente, só mudamos a maneira como pensamos quando a verdade começa a fazer parte da nossa vida. Começa no Espírito, que é o que nós chamamos de revelação. Muda a minha alma, os meus desejos e as minhas vontades, e é visto através das minhas atitudes. É através da capacidade do Espírito, gente. O que santidade não é? Santidade não é uma mudança automática. Você está no processo. Diga comigo, eu estou no processo. Diga, Deus está trabalhando em mim. Número 2, o que santificação não é? Santificação não é apenas mudança de aparência. Número 3, o que santificação não é? Não é apenas conhecimento racional. Nós precisamos de uma mudança de vida. Começa no Espírito, muda a minha alma, o meu desejo, as minhas vontades, e é visto através das minhas atitudes. Abra comigo para a gente terminar em Jeremias, por favor. Capítulo 31. Se você quiser, já pode se colocar de pé. Por favor. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ele está falando aqui de um casamento, ele está falando aqui de uma aliança. Ainda que eu tenha desposado deles, eles negaram essa aliança. Verso 33, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E se nós nos unimos com o Espírito Santo, qual é a nossa natureza? A nossa natureza é uma natureza santa. Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Ele está cuidando da gente, para que a gente cresça e possa produzir frutos que permaneçam e que glorifiquem o nome dEle. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos, porque Tu estás